essa página, mais um videozinho então. Agora são as correções do recapitulando da nossa apostila 1 da unidade 5, página 114. Pessoal, então vamos lá, eu falei que eu faria um vídeo para vocês das correções. Então na página 114, o número 1. O período a seguir servirá de base para as questões de 1 a 4. O número 1 é para completar as afirmações referente ao período. E o período é esse daqui, ó. Locais que têm matas e rios, onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente, são considerados áreas de risco. Então, olha só. A pergunta é para completar. É um complete. Complete as afirmações a seguir. Então, primeiro, esse período é formado por orações. Quantas orações? Já falei para vocês, então, que sempre a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar os verbos. Encontrou os verbos, eu defino minhas orações. Então, ó, eu tenho o verbo ter, tem. Eu tenho o verbo ocorrer, ocorrem. E eu tenho a locução verbal, são considerados. Se eu tenho 3 verbos, porque a locução verbal conta como 1, eu tenho 3 orações. Então, 3 verbos, 3 orações. Então, esse complete ficou. Vamos colocar aqui, ó. Esse período é formado por 3 orações. Centradas nas formas verbais. Que a gente grifou aqui, ó. Centrada nas formas verbais. Tem, ocorrem e na locução verbal são considerados. Certo? Só isso. Aí o segundo pontinho. Trata-se de um período composto por coordenação ou por subordinação. Esse é o meu primeiro pontinho. Aí meu segundo pontinho. Para a gente descobrir se é por coordenação ou por subordinação, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desmembrar as orações. Então, olha só. Locais que têm matas e rios. É vago de sentido, não é? Tá. Mas aqui eu tenho um verbo, mas locais que têm matas e rios, o que vocês vão falar? Ah, mas o que tem o local que tem matas e rios? Lembram-se que oração principal é sempre aquela que contém a parte mais importante? E eu já sei que não é coordenada, porque olha só, locais que têm matas e rios, onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente. Uma oração, eu tô vendo que uma oração ela depende da outra e não tem conjunção coordenativa. Então, olha só. Locais que têm matas e rios é uma oração? É. Onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente é outra oração? É. São considerados áreas de risco? Minha outra oração. 3 orações. Então, vamos achar qual que é a minha oração principal. O que é fato aqui? O que é fato é que são considerados áreas de risco. Mas o que são considerados áreas de riscos? Os locais, que está aqui em cima, ó. Então, olha minha oração principal. Ela começa aqui e termina aqui. Tudo isso é minha oração principal. Locais são considerados áreas de riscos. Agora, olha o que eu tenho. Quais locais são considerados áreas de riscos? Os que têm matas e rios. Os locais que são considerados áreas de riscos são os que têm matas e rios. Acabou? Ainda não. Continua. Onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente. Então, esta é minha oração principal e esta é minha subordinada, termina aqui, e aí eu tenho outra subordinada começando aqui e terminando aqui. Subordinada porque tá dependendo, né? Então, o segundo pontinho, trata-se de um período composto por subordinação.
Agora nós vamos então para o número 2. Olha só o que fala o número 2. Classifique as orações que compõem o período da questão anterior. Então, olhem só, esse é o período. Então, nós já identificamos a oração principal, que são considerados áreas de risco. Quem são considerados áreas de riscos? Locais, certo? E agora nós vamos ter que classificar as restantes. Então, locais são considerados áreas de riscos. Quais locais? Os que têm matas e rios. Quem tem matas e rios, professoras? Locais. Esse que aqui é um pronome relativo. Ele está substituindo locais. Lembram-se? O pronome relativo ele faz referência a um termo antecedente. Por isso que a minha oração principal é: locais são considerados áreas de riscos. Então essa oração que tem matas e rios é uma oração subordinada adjetiva. Agora nós temos que ver se ela é adjetiva restritiva ou se ela é adjetiva explicativa. Olha só. Locais são considerados áreas de riscos. Quais locais? Todos os locais? Não. Aqueles que têm matas e rios. Então, eu estou restringindo. E aí fica fácil também, por quê? Porque não está entre vírgulas. Esta vírgula aqui é desta outra oração. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Aí, continuando. Onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente. Olha o que eu entendo. Onde os vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente. O vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente onde? Nesses locais de matas e rios, certo? Então aqui eu tenho também uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque eu estou caracterizando. Então, ó, quais locais? Os que têm matas e rios. E onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente? Nesses locais. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Eu estou explicando qual local os vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem, né? Surgem ali naturalmente. Então, eles ocorrem naturalmente nesses locais de matas e de rios. Nesses locais que são as matas e os rios. Então, ambos estão caracterizando locais que são considerados áreas de risco. Esse restringe, não está entre vírgulas, e esse restringe, né, não está entre vírgulas, e esse explica. Por quê? Olha aqui a vírgula. Olha aqui a vírgula, traz uma explicação. Agora nós vamos para o número 3. Os pronomes que e onde se referem a quê? Muito fácil, né, pessoal? Ó, já falei aqui que o que se refere a locais e esse onde já falei anteriormente também que se refere a locais. E quais locais são esses? Locais de matas, locais de rios. Esse que ele faz relação a um termo antecedente. Esse onde ele também faz relação a um termo antecedente. Então, ambos se referem a locais. Então, o número 3, a resposta é locais. Agora, o número 4. Nas orações em que se encontram, esses pronomes exercem, respectivamente, as seguintes funções. Agora, parece que complica mais um pouquinho, mas não. Vamos direto para a resposta e eu explico por quê. A resposta é a letra D, sujeito e adjunto adverbial. Por quê? Olha aqui, pessoal. Locais que têm matas e rios. Quem tem matas e rios? Locais.
Locais tem matas e rios. O que vem no lugar de locais. Então, locais aqui, olha só, é sujeito. Quem tem matas e rios? Pergunta antes do verbo, descubra o sujeito. Então, esse que está no lugar de locais tem a função de sujeito. Agora, olha o onde. O onde está aqui. Locais que têm matas e rios, onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente. Já falei anteriormente também, o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente em que lugar? Onde? Nesses locais que tem matas e rios. Nesses locais, nos locais de mata e rio. Então, lembram-se, quando eu faço a perguntinha onde? Isso não se refere a lugar? Se dá uma ideia, uma circunstância de lugar, qual é a função sintática? Lá na número 4, né? Os pronomes exercem qual função? De adjunto adverbial. Ó, o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente nos locais. Quais locais? Locais de matas, locais de rios. Então, o número 4 é a letra D, né, pessoal? É sujeito e adjunto adverbial. Nós vamos para o número 5, pessoal. O número 5 parece um pouquinho mais complexo. Marque a alternativa que apresenta correta classificação da oração apresentada. Então, a primeira, letra A. O professor verificou se as alternativas estavam em ordem. Tá falando que é uma oração subordinada substantiva predicativa. Não é. E não é essa a resposta. Por quê? Vou fazer oral essa. O professor verificou. Quem verifica, verifica alguma coisa. O professor verificou o quê? Verificou não é verbo de ligação, então não pode ser predicativa. Verificou é verbo significativo, lembram-se? Verbo de ação. Então, quem verifica, verifica alguma coisa. Então, a subordinada, ela não é predicativa, e sim objetiva direta. B. Lembre-se de que tudo não passou de um engano. Está falando que é uma completiva nominal, de forma alguma. Lembrar é verbo. Lembre-se é a minha oração principal. De que tudo não passou de um engano, a minha oração subordinada. Quem se lembra de alguma coisa. Lembre-se, então, de que. De que tudo não passou de um engano, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Quem se lembra de algo. Tem preposição objetiva indireta. Não é essa a resposta. Agora, a C, eu até vou colocar aqui, porque a C dá para vocês questionarem um pouquinho. Olha só. O sargento indagou de quem era aquela identidade. Eu tenho o verbo indagar e eu tenho o verbo era. Então, ó, o sargento indagou, a minha oração principal. De quem era aquela identidade? É a minha oração subordinada substantiva, porque quem indaga alguma coisa. Não, professor, eu tenho a preposição aqui. Pessoal, o verbo indagar, ele só pode ser, segundo a gramática normativa, o verbo indagar, ele só pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto, as duas coisas ao mesmo tempo, ou verbo transitivo direto. Verbo intransitivo apenas ele não pode ser. Por quê? Quem indaga alguma coisa. Mas eu tenho esse D aqui, pessoal. Essa preposição aqui não está falando que esta oração ela é objetiva indireta. Por quê? O sargento indagou. Ele está indagando alguém aqui, uma pessoa? Não. Essa foi a indagação que ele fez. O sargento indagou o quê? De quem era aquela identidade. Foi uma indagação que ele fez. Não é uma pessoa. Agora, se eu falasse, o sargento indagou ao homem de quem era aquela identidade. Aí sim, a mais o artigo, combinação. Preposição a mais o artigo, combinação.
Aí sim, seria oração subordinada, se fosse indagou ao homem. Aí seria objetiva indireta. Mas não é isso que está falando no exercício. No exercício está falando o que ele indagou. O sargento indagou o quê? Foi uma indagação que ele fez. Então foi um questionamento que ele fez, foi uma indagação. O verbo indagar, ele não pode ser só verbo transitivo indireto. Então eu não posso ter uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta aqui, de forma alguma. E na letra C fala que a oração subordinada objetiva é indireta. E não pode ser. Por quê? Porque quem indaga, indaga alguma coisa a alguém. Eu não tenho esse alguém aqui, eu só tenho essa alguma coisa que está sendo indagada. Então o sargento indagou o quê? Qual a indagação que ele fez? De quem era aquela identidade. É uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Professora, mas o D tá ali. Olha aquele D ali, professora. Tá vendo só? Olha aquele D. Mas aquele D não está exercendo essa função de ligar, né, um objeto indireto a um verbo transitivo indireto, porque o verbo indagar, ele não pode ser só verbo transitivo e indireto, tá bom? Guardem isso, que isso é muito importante. Então, nós vamos para o número 6, pessoal. Articule coerentemente as 3 orações listadas abaixo em um só período. Mas aí eu tenho que obedecer o que está sendo pedido aqui. E o que está sendo pedido? Que o professor não é a árvore da sabedoria. Isso tem que ser a oração principal. Se isso tem que ser a oração principal, eu não vou mexer aqui. Eu não vou colocar conjunção aqui. E o professor possui grandes conhecimentos. Tem que ser uma oração subordinada. E o professor também aprende com seus alunos, tem que ser uma oração subordinada. Ficaria fácil se o período se tivesse pedindo coordenação. Por quê? Porque aí eu usaria o mas e estaria tudo tranquilo, mas não. É por subordinação. Então vamos nos ater ao que está sendo dito. O professor não é a árvore da sabedoria. Ele não é a árvore da sabedoria, mas ele possui grandes conhecimentos. Só que eu não posso usar o mas, porque não é coordenação, e sim subordinação. Então, olha só. Se essa é a minha oração principal e ele não é a árvore da sabedoria, mas ele possui grandes conhecimentos, o que eu tenho aqui? Uma concessão. Aquele impedimento que não impede. Então, o que eu posso usar aqui? Embora o professor não possua... Isso mesmo. Ah, posso mudar os verbos? Vou ter que mudar, gente. Embora o professor não possua grandes conhecimentos, olha só, embora não tem não, né, gente? Nossa, perdão, não é na sabedoria. Então, ó, embora o professor possua grandes conhecimentos, vírgula, aí eu venho na principal. O professor não é a árvore da sabedoria. E ele não é a árvore da sabedoria, eu tenho mais uma subordinada aí, que ele também aprende com os alunos. Se ele fosse a árvore da sabedoria, ele não precisava aprender com os alunos. Se ele não é a árvore, então, da sabedoria, é porque ele aprende com os alunos. Então, eu tenho aqui, ó, uma causa. Então, embora o professor possua grandes conhecimentos, o professor não é a árvore da sabedoria. Por quê? Porque ele aprende com seus alunos. Tenho também, gente, porque ele também. Não esqueci do também. Porque ele também
aprende com seus alunos. Então, eu tenho agora uma subordinada adverbial causal. Então, para eu unir os períodos, as orações que estão isoladas, eu tenho que entender, eu tenho que analisar a ideia que elas estão exercendo ali. Nós vamos para o número 7. O número 7 é para fazer uma união dessas 4 orações, desses 4 períodos, tendo como oração principal a raposa lembra os despeitados e tendo como oração adjetiva a raposa desdenha das uvas. Então vamos pegar a oração principal, que é a raposa lembra os despeitados. Qual raposa que lembra os despeitados, pessoal? A que desdenha das uvas. Tá vendo só? Eu posso pegar e começar com esta parte. Então, ó, a raposa, qual raposa? A raposa, eu tenho 2 informações principais, é o que está sendo marcado aí por oração principal e oração adjetiva. Qual a raposa? Raposa. Então, a raposa que desdenha as uvas. E olha só, vamos continuar. A causa do desdenho não pode alcançar as uvas. Então, ó, a raposa que desdenha. Desdenha por quê? Porque ela não consegue alcançar as uvas. Então, vamos lá. Que eu tenho aqui, então, uma causa. Por que ela desdenha? A raposa, qual raposa? Que desdenha as uvas. E por que ela desdenha? Então, ó, a raposa que desdenha as uvas e desdenha porque não pode alcançá-las. Porque não pode alcançá-las. Agora eu vou partir, né, para o meu final, né? A raposa que desdenha as uvas porque não pode alcançá-las. Olha o que tá falando lá. Que ela lembra os despeitados. Eu ainda não tenho essa informação aqui, que tá dentro da oração principal. Então, ó, esta daqui é a minha adjetiva e esta é a causa. O que tá faltando então? Vamos lá, principal. Então, a raposa que desdenha as uvas porque não pode alcançá-las, lembra os despeitados. Agora eu vou pro meu finalzinho, que tá ali, na 2. Atributo dos despeitados. Finge-se superiores a todos. Então, uma vírgula aqui e que se fingem superiores a tudo. Então, olha só, pessoal, a número 7, então, era para unir, então, olha só, a número 7, pessoal, era para fazer a união dentro do que está sendo pedido. A raposa lembra os despeitados, que tá aqui, a raposa lembra os despeitados, oração principal. Eu tinha que ter como oração adjetiva, a raposa desdenha as uvas, então, ó, a raposa, qual raposa? Que desdenha as uvas, lembra os despeitados. E aí eu tinha o atributo dos despeitados, que é fingir ser superior a tudo, e eu tinha a causa do desdenho também, que era não poder alcançar as uvas. Então, olha, a raposa, oração adjetiva, que desdenha as uvas, olha a causa, o motivo por que ela desdenha as uvas, porque não pode alcançá-las, e olha a causa dos, não, perdão, a causa não, e olha o atributo dos despeitados, né? Que se fingem superiores a tudo. Então tá aqui. Isso aqui é um pouquinho mais complexo mesmo. Tem que pensar mais um pouquinho. Mas olha só, a raposa lembra os despeitados. Qual? A que desdenha as uvas. Por qual motivo? Por qual causa? Porque não pode alcançá-las. E aí eu tenho ali o atributo ainda dos despeitados, que é fingir superior a tudo, tá? Pessoal, então essa é a nossa correção do Recapitulando, páginas 114 e 115. Acessem o vídeo, assistam, façam a correção, pessoal, pausadamente, exercício por exercício,
pausa o vídeo, volta, avança, mas faça uma correção, porque essa matéria, ela não é muito fácil, é uma matéria mais complexa, e vendo do modo que nós estamos vendo, acaba se tornando ainda mais complexa, porque, né, nós estamos juntos em sala de aula, a gente não tá vendo a duvidazinha de cada um, a gente não tá vendo o ponto de interrogação na cabecinha de cada um, mesmo quando não existe a pergunta oral, tá bom? Então acessem o vídeo, façam uso dele e qualquer dúvida pode me procurar. Beijos e até a próxima!